Bem, meus irmãos, mais uma noite nós estamos reunidos na nossa casa espírita Luz e Caridade e estamos na transmissão de mais uma palestra prevista no nosso trabalho cotidiano. Mas antes de abrirmos os trabalhos, eu quero fazer a leitura no que é parte do nosso trabalho de hoje. Centro Espírita Luz e Caridade, fundado em 6 de 6 de 1927, Rua Lauro Linhares, número 1170, Trindade, Florianópolis. Edital de convocação extraordinária. O presidente do Centro Espírita Luz e Caridade, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo artigo 12 e 13, parágrafo 2º do Estatuto Social e por lei, convoca os associados fundadores e associados efetivos que estejam em pleno gozo de seus direitos associativos, artigo 13, parágrafo 4º do Estatuto, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de maio, às 19 horas e 15 minutos, em primeira chamada, e 19 horas e 45 minutos, em segunda chamada, na sua sede, a Rua Lauro Linhares, 1170, Trindade, nesta capital, com a seguinte ordem do dia. Primeiro, eleição dos diretores e eleição dos diretores do órgão colegiado de administração para o mandato biênio do 6 de junho de 2020 a 6 de junho de 2022. Item 2, eleição do mandato, eleição dos membros do Conselho Fiscal do CEL para 6 de junho de 2020 a 6 de junho de 2022. Florianópolis, 4 de 5 de 2020, Antenor Quinato. Bem, meus irmãos, dito isso, eu peço a todos, agora aqui presentes, e aquelas criaturas que estejam nos seguindo pelo nosso site e ouvindo a nossa palestra, vamos relaxar por uns minutos, fechar nossos olhos, a Deus, a Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, para que, mais uma vez, nos favoreçam com a sua luz, com a sua energia, nos auxiliando de todas as maneiras, para, em vibração de amor, possamos realmente aprender um pouquinho mais, aproveitar um pouquinho mais do que nós teremos hoje aqui na Casa Espírita. Então, imbuído desta de aprender um pouquinho mais, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. E livra-nos, Pai, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, de nossos guias e mentores espirituais, nós damos por aberto os trabalhos na noite de hoje. Com a palavra, o nosso irmão Rodney, com o tema da noite.
Boa noite, meus irmãos que se encontram no aconchego de seus lares, que estejam acompanhando os trabalhos da noite, aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram e os encarnados também. O tema que nós iremos abordar na noite de hoje faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: construamos a paz promovendo o bem. E lá, assim está escrito: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Com isso, meus irmãos, nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, e diz assim: ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. O que vem ser o dia de Pentecostes? Lá na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, diz assim: significa o 50º dia após a Páscoa, ou do desencarne de Jesus e sua materialização junto aos apóstolos. Então, 50 dias depois do desencarne de Jesus, os apóstolos estavam reunidos num determinado local, todos normalmente, que eles perderam a presença do nosso Mestre Jesus, e eles se sentiam um pouco deslocados. Então, nesse local, de repente, surgiu um som do céu, semelhante à ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E naquele instante, lá está escrito, se tornaram visíveis línguas de fogo, que sobre cada um deles se distribuíam. Naquele instante, os apóstolos começaram a falar em diferentes línguas, que dá seu nome de xenoglossia. E Pedro toma a palavra, e em aramaico, que era o idioma da época, falou sobre a vida de Jesus para mais de 3.000 pessoas, de diferentes nações que eles se encontravam, cada um com o seu idioma, E todos eles entenderam na sua própria língua a mensagem de Pedro. Então, nesse instante, meus irmãos, a língua de fogo simboliza a mediunidade que foi derramada sobre todos os apóstolos que ali se encontravam. E falando hoje, meus irmãos, sobre o tema da noite, que a espiritualidade superior nos envolva e nos inspire, para que cada um de nós possamos entender na essência o sublime sentido da paz e o sublime sentido do bem, que não é nada mais, meus irmãos, do que o prelúdio da nova era do Espírito. Principalmente, meus irmãos, nesse momento de transição planetária, como já está lá nos próprios Evangelhos, ou na obra de Gênesis, em que os Espíritos dizem que estão chegados à hora, que o momento está chegado, da transformação do nosso planeta Terra, de expiação e de provas, para planeta de regeneração. E isso, meus irmãos, para poder colocar, digamos assim, o cenário da nossa humanidade terrena em que se encontra nesse momento, um pouco conturbada, não só aqui no Brasil, mas em muita parte do nosso planeta, simplesmente nós, ao abrirmos os jornais, ligarmos a televisão, acessarmos a internet, lá estão as notícias de violências,
roubos, drogas, suicídios, homicídios, acidentes de trânsito, misérias, terrorismo, fome, enfim, tudo, meus irmãos. Porque as notícias ruins é que são mais, digamos assim, divulgadas pelos mecanismos de transmissão, né, meus irmãos? Pela imprensa falada, televisionada, escrita. E acrescenta-se ainda, meus irmãos, o atual cenário político, econômico, de saúde e educacional do nosso Brasil e parte do mundo, agravado ainda mais atualmente, meus irmãos, pela essa pandemia, né, do coronavírus. Não só o Brasil, mas o mundo, nas palavras de Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, não só o Brasil, mas o mundo todo está sendo passado a limpo. Além do mais, meus irmãos, só para lembrar, né, para a nossa reflexão, a cada 30 segundos morre uma criança de fome em nosso planeta, lá na África. E o que nós estamos fazendo, queridos irmãos? Falamos, criticamos, porém o que fazemos na realidade? Normalmente nós dizemos assim: não posso fazer nada, não depende de mim. Parece tudo tão distante de nós, ou queremos que as mudanças ocorram do macro para o micro, de fora para dentro, quando deve ser ao contrário, queridos irmãos. Na realidade, o nosso planeta Terra transformou-se numa aldeia global. Pelos mecanismos de transmissão, tudo que se passa no planeta, em qualquer lugar do nosso planeta, nós recebemos lá dentro do nosso lar, através dos veículos de comunicação. E o nosso planeta, na realidade, tornou-se pequeno. E segundo o pensamento do filósofo, que viveu no período de 1893 e desencarnou em 1981, ele era natural aqui de São Ludgero, Santa Catarina, foi filósofo, educador e teólogo. Assim ele nos esclarecia. Ele dizia assim: não existe alo-redenção, quer dizer, redenção de fora para dentro, e sim autorredenção, de dentro para fora, na conquista espiritual. Então a transformação, meus irmãos, tem que vir de dentro de nós, para nós melhorarmos ao nosso redor. Isso, meus irmãos, porque as nossas pequenas ações, elas vão se refletindo ao nosso redor. Nossos exemplos são observados por aqueles que estão à nossa volta e que poderão segui-los, né, meus irmãos? O apóstolo João já nos esclarecia que estamos cercados por uma nuvem de... Tanto os espíritos encarnados, né, como os desencarnados estão nos observando, estão vendo o que nós estamos fazendo. Não podemos de forma alguma esconder nada de ninguém, até os nossos pensamentos. E o atual cenário da nossa sociedade, do nosso planeta, na realidade é o reflexo do nosso ambiente doméstico, partindo do nosso ambiente individual, que se estende ao ambiente doméstico e depois para toda a sociedade, né, como um todo. E o nosso maior desafio, meus irmãos, está dentro do nosso lar, que é o nosso maior desafio. São os próximos, mais próximos de nós, conforme os ensinamentos de Jesus. Porque a família, meus irmãos, é o nosso grupo de convivência, é a primeira escola do ser reencarnado, daquele ser que foi retirado das paragens espirituais e foi colocado através da maternidade, porque a mulher é o médium da vida, e materializou-se aqui
planeta física como seu filho, na qual temos a oportunidade de reconstruir nossa caminhada e reparar nossas faltas do passado. Então Deus nos dá esta oportunidade do reencarne, meus irmãos. Ninguém vai ficar num céu ocioso, no inferno flamejante, meus irmãos. Não. Nós temos a escola da reencarnação aqui nesse nosso planeta Terra, que nos alberga nas encarnações que serão necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Já dizia Napoleão, mostrando a importância da família na sociedade, dizia assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Por isso, meus irmãos, é difícil a convivência dentro de uma família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, pois a doutrina nos mostra, nos ensina, é que dentro do nosso lar reencarnam os nossos afetos e os nossos desafetos do passado. Dentro desta observação, lembrando-se que o amor une e o ódio imanta. Amor e ódio, meus irmãos, são os reveses da mesma moeda. Aquele que muito amou, ou aquele que muito está odiando, meus irmãos, é porque muito amor no passado, muito amor, e hoje ele se encontra nesse desequilíbrio. Para resolver as nossas questões, as nossas pendências do passado. E é dentro do lar que se processa essa transformação. A família, meus irmãos, dentro da visão espírita é uma bênção. É pois um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além. Uns na carne, outros em espírito. Está lá em Candeias, na noite escura de Hermínio Semiranda. Então a luta em família, meus irmãos, é o problema fundamental da redenção do homem aqui na terra. Como, meus irmãos, seremos benfeitores mais tarde, né, de 100 ou 1000 pessoas, né? Se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 pessoas, criaturas que vivem dentro do nosso lar, que estão junto de nós. Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível, meus irmãos, auxiliar o mundo, buscar a paz, quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário, necessário para o nosso aprimoramento espiritual. O lar necessita, meus irmãos, nossos lares, de cuidados urgentes. É a oportunidade que todos temos de trabalharmos os sentimentos, colocando em prática o incondicional amor de Jesus. Divino amor que nos traz a paz. Amor que não pede nada em troca. Amor que é só doação. É este amor que Jesus trouxe para todos nós. Tudo isso para que nós não possamos ser estimulados à prática da violência através da raiva, do ódio, dos ressentimentos, dos ciúmes, agravando ainda mais a nossa caminhada evolutiva na presente encarnação. Precisamos, queridos irmãos, avaliar os nossos sentimentos, procurar nos conhecer melhor. Quem somos nós? O que nós sentimos? Como é que eu me sinto? Como ajo ou reajo com os acontecimentos diários
que fazem parte da nossa caminhada evolutiva, meus irmãos. Principalmente nesse momento difícil de transição planetária. Principalmente, meus irmãos, nesse momento difícil que estamos passando por essa pandemia, pelo coronavírus. Que esta pandemia, meus irmãos, na observação dos nossos irmãos maiores, até nossa, está sendo o caminho para a nossa transformação interior, meus irmãos. Que na realidade, essa transformação interior, o primeiro passo é na busca do nosso autoconhecimento. Desafio buscado desde os tempos da Grécia Antiga, quando lá em Delfos, né, no século IV a.C., lá no portal que era considerado o Deus do passado e do futuro, e lá existia uma pitonisa, que seriam os médiuns atuais, né, de nome Pítia, que fazia as previsões, tanto para as pessoas como para os governos, sobre a situação, o que eu esperava o futuro, né? Tinha essa inscrição lá no portal do templo de Apolo, inscrição de Tales de Mileto, que diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Que depois, mais tarde, foi imortalizado, meus irmãos, por Sócrates, que diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Paz, meus irmãos, não é algo pronto dentro do supermercado, nas prateleiras de supermercado, que nós vamos lá e vamos enchendo o carrinho. Não. Paz, meus irmãos, é construção do nosso dia a dia, do trabalho nosso, do dia a dia. Por exemplo, não se deixar levar pela irritação, procurar se controlar, não devolver as agressões na mesma moeda. São atitudes, meus irmãos, normalmente não esperada pelas pessoas, né? Quando nós agimos assim, meus irmãos, desarmamos o agressor, convivemos em harmonia, não criamos ponte e nem sintonia com o desequilíbrio ao nosso redor. Desta forma, trabalhamos a nosso favor, pois atuando equilibradamente, as forças do bem estarão conosco, pois tudo que emanamos retorna para nós. Faz parte da lei de causa e efeito. O bem e o mal que nós fazemos, nós recebemos de volta. Diz Emmanuel: paz não é indolência, quer dizer, não é apatia, né? Fica parado, né, do corpo. É saúde e alegria do espírito. Está lá em Fonte Viva, meus irmãos. Temos que fazer do nosso dia a dia, tanto no lar como no local de trabalho, onde nós ficamos boa parte do nosso dia, lá no trânsito, no espaço social e religioso que nós pertencemos, lugares de boa convivência, harmoniosos, onde nós sintamos bem, queridos irmãos. E uma coisa importante para o nosso entendimento, diz os Espíritos, que o Espiritismo não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Por isso que nós espíritas temos maior responsabilidade, que nós conhecemos muitos dos ensinamentos pregados por Jesus e pela espiritualidade maior. Nós temos que viver no presente, meus irmãos, a humanidade. Porque muitos estarão, digamos assim, em desespero, em conflitos consigo mesmo, em nosso planeta, perante essa situação que nós estamos convivendo neste momento,
E como espírita nós temos o conhecimento e temos que ter o dever, o amor para consolar aquelas pessoas que nos procuram, principalmente dentro dos nossos lares, do espaço social que nós pertencemos, onde nós estivermos, meus irmãos. Na maioria das vezes, não é o outro que está de mal conosco, que nós chegamos num ambiente. Se nós analisarmos bem, somos nós mesmos que não estamos bem conosco mesmo. E as energias em nossa volta se associam às nossas, provocando o nosso desequilíbrio, perturbando-nos, bem como também o ambiente em que nós estamos inseridos. Lembrando-se desses ensinamentos, por onde passamos, sempre deixaremos marcas da nossa presença. Se é amor, deixaremos amor. Se é ódio, deixaremos ódios. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, nos pede para orar, não somente pelas pessoas infelizes, necessitadas, sofredoras, ou que foram vitimadas, mas também pelos infelicitadores, meus irmãos, pelos algozes, pois temos que ter misericórdia dessas pessoas, irmãos que se cegaram a si mesmos e que com seu ódio aqui na terra, em outras dimensões, fomentam as desgraças que dominam o mundo. Orando por eles a cada dia, pois assim, um dia, meus irmãos, eles poderão ser bons nessa caminhada evolutiva. Porque ele é passageiro. Somente o bem é permanente. O mal é, na realidade, a ausência do bem. Ele não existe por si só. Assim como a escuridão é a ausência da luz. E somente a luz que é referência para nós e para a física, né, meus irmãos? Devido ainda ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, nós não enxergamos o bem em nosso semelhante. Só apontamos nos outros o mal que ainda existe em nós. E esse adágio popular, que é muito próprio aqui para a região que nós vivemos, né? Beira-mar aqui, em outras regiões, né? Mas diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, que não é nada mais do que o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo. Por isso devemos fazer ao outro o que gostaríamos, o que a nós fosse feito, dizia Jesus. Assim estaremos fazendo bem, plantando cada um a sua sementinha do amor, a qual haverá de se propagar para todos ao redor. E assim a ação do pensamento, através da prece, que na realidade é a caridade do silêncio, positivamente agirá ao nosso favor, reforçando ainda mais as palavras de Jesus: orai e vigiai. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, por Allan Kardec, o Espírito da Verdade nos contempla com isso. No amanhecer da nova era, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, vem iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens
nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Meus irmãos, estamos buscando a vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas mazelas espirituais, sobre o nosso orgulho, sobre o nosso egoísmo, e temos que dar provas dessa conquista interior nesse momento de transição planetária pela qual nós estamos passando. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, no fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, que será o destino do nosso planeta Terra, mundo regenerado, e para aqueles espíritos que venceram o egoísmo e o orgulho dentro de si. Somente assim, meus irmãos, poderão amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa de caridade, porque ela resume todos os deveres do homem com o próximo, elegendo o bem com opção para a sua vida, meus irmãos. Lá do Evangelho, esse é o local, meus irmãos, em que foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, lá em Paris, na França, em 18 de abril de 1857. E ali diz Kardec e o trabalhador da unificação. Em sua bandeira, inscrevera o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade e tolerância. Por isso, meus irmãos, para a instalação do bem, temos que reforçar essas ferramentas de Kardec, do trabalho, da solidariedade e da tolerância. A prática dessas máximas leva à destruição completa do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. O pano de fundo de tudo isso está a educação espiritual, no lar, na escola, principalmente lembrando aqui as disciplinas de moral e cívica retirada do currículo escolar, mas que está sendo retornada aos poucos ao ensino fundamental, para o resgate enobrecido do sentimento humanitário e a vida social. Com isso, meus irmãos, não mais ódios nem dissensões, porém concórdia, união e mútua benevolência entre as criaturas. Meus irmãos, não existe tranquilidade real sem Jesus Cristo dentro de nós. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Por isso, nesses momentos difíceis, em todos os momentos da nossa existência, nós não estamos abandonados. E nessa difícil situação em que nós estamos vivendo, não estamos abandonados. A forma de integração da nossa alma com Jesus, ela é inegável. Em Lucas está lá escrito: negue cada um a si mesmo, tome a sua luz e siga-me. Sem adaptação, sem esta adaptação, meus irmãos, do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz,
teremos sempre renovada a guerra dentro dos nossos corações. O coronavírus não é o nosso inimigo, porque o nosso maior inimigo, meus irmãos, está dentro de cada um de nós. Com tudo isso, queridos irmãos, o nosso roteiro de vida deveria ser sempre os ensinamentos trazidos na oração de Francisco de Assis. Aquele que veio à Terra para renovar os princípios do cristianismo, que se baseia no amor, que se fundamenta no amor. Diz ele assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver a dúvida, que eu leve a fé, onde houver o erro, que eu leve a verdade, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, meus irmãos. Com isso, estamos todos nós, espíritas sem exceção, trabalhadores da última hora, a serviço do programa regenerativo da humanidade, pelo Cristo planejado, para a instauração da nova era do Espírito, era da paz, do bem e do amor, em nossa bendita escola terrena. Porém, meus irmãos, com um pequeno detalhe, temos que iniciar primeiramente dentro de nossos corações. Nos abençoe, meus irmãos, nos ilumine sempre. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, diante desse convite maravilhoso que foi feito, realizado, que vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Os médicos passistas se colocam à frente, elevando suas mãos sobre todos os presentes, para nós agradecermos a espiritualidade viva, ao Divino Mestre, por tudo que nós fizemos. Obrigado, meu Deus. Vamos, meus irmãos, sintonizar nosso pensamento em paz e harmonia, agradecendo a Deus e a Jesus esses ensinamentos maravilhosos que nós tivemos na noite de hoje, a ajuda que está sendo oferecida a todos os irmãozinhos desencarnados que compareceram na nossa casa espírita, que cada um
receba a energia necessária e a paz merecida que nós todos temos. Obrigado, Senhor. Pedimos, Pai, por todos os irmãozinhos que estão em nossos grupos de prece, por todas as criaturas que estão sendo mentalizadas neste exato momento, a todos os teus filhos em hospitais, orfanatos, asilos, penitenciários, aonde houver um filho teu pedindo ajuda, que a tua mão amorosa desça sobre todas essas criaturas. Pedimos ainda, por todos os teus filhos que neste exato momento passam por momentos difíceis, ou da pandemia estabelecida, ou por qualquer outro problema. Pedimos, Pai, por todos os trabalhadores que estão 24 horas por dia auxiliando, quer em hospitais, médicos, enfermeiros, cozinheiros, atendentes, quer em deslocamento, fazendo transporte de doentes. Pai, por todas essas criaturas que estão auxiliando nesse momento difícil, cientistas, que todos eles recebam o teu amparo, que estejam em sintonia de paz e amor, para poder realmente estar disponível à nossa sociedade. Obrigado, Pai, por tudo isso. E nós pedimos mais, Deus, por todos os dirigentes de todas as nações que estejam também em sintonia de paz e amor, que possam escolher e colocar em prática políticas públicas de acordo com todos os povos, de acordo com todas as cidades e todos os países. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos o amparo que nunca faltou a nenhum dos teus filhos. E para encerrar, nós vamos pedir: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de nossos guias e mentores espirituais, o passe praticado, não somente aqui, coletivamente, mas em todos os lares que estão ligados conosco neste exato momento, quer por meio da internet, ou quer por meio dos nossos sentidos, da nossa vida. Que a paz, o amor do Divino Mestre esteja com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima festa, que será na próxima segunda-feira. Uma boa noite.